Você já se perguntou o que significa ser o protagonista da sua vida? O meu nome é Roberto de Farias, eu sou especialista em arquétipos, formado pela International Human Design School nos Estados Unidos como professor e analista do desenho humano, e estou aqui para trazer um pouco de claridade arquetípica para a tua vida, ajudando você a viver uma vida mais alinhada com aquilo que é possível entregar aqui para vocês de forma original e de forma é, autêntica para que você possa usar esse conteúdo gratuito que está aqui no nosso canal do YouTube, para que você já comece a ter uma vida alinhada com você e comece a ser a protagonista da sua vida. Mas para isso, primeiro, a gente precisa entender o que isso de fato significa. Eu estou em discussão com uma aluna minha, uma discussão saudável, né? Questionamento de alunos, e aí um dos questionamentos dela foi justamente sobre isso, né, sobre a nossa história, né, e ela mencionou essa questão de que as pessoas, é clichê inclusive, né, de você falar, olha, escreva a sua própria história, viva a sua própria história, mas o que isso significa de fato? E dá para de fato viver a nossa própria história? Então, eu tô aqui para contar um pouquinho sobre essa questão, que é uma questão pouquíssimo falada, porque a gente fica preso na nossa definição no desenho humano, e a gente acaba não percebendo da onde que vem a questão que vai nos ajudar a passar pelo caminho, a ter a experiência que nós viemos para ter. E essa é a grande questão do desenho humano, a experiência que você veio para viver. Então você vai viver a tua experiência, ponto final. Quer você queira ou não, atomicamente existe uma história já escrita para você viver. E aí, essa história ela tem dois caminhos. O ser, né, que é seguindo a autoridade e estratégia, e o não ser, quando eu não sigo a autoridade e estratégia. Essas são as nossas únicas duas opções. Isso significa que nós não podemos escrever a nossa história, porque a nossa história já está contada. É por isso que quando a gente faz a analogia lá do avião, por exemplo, que eu falo, olha, você é o passageiro dentro do avião. E é por isso que eu sempre falo, bem-vindos a bordo da Arquétipos Airlines, porque quando você entra no avião, a única coisa que você pode fazer é sentar, olhar pela janela, se você estiver sentado na janela, comer e ir no banheiro. E dar uma voltinha ali de vez em quando para poder esticar as pernas, dependendo do tempo de viagem que você vai fazer, né? Só isso. Nesse caso, no desenho humano, eu costumo dizer que quando a gente nasce, a gente ganha um jato particular, que é só você tá nesse avião, que é o nosso corpo. O avião é o nosso corpo, o veículo é o nosso corpo. O que nos leva a viver a vida é o nosso corpo. O que dirige esse veículo é o centro G, que está no meio do peito, aquele quadrado amarelo. Deixa eu até compartilhar aqui já. Só um minuto, que vocês vão entender bem enquanto eu falo. Eu quero essa daqui. Na tela. Isso. Aqui. Então, aqui, ó, você está vendo o centro G. Deixa eu esperar aparecer ali. Parece que não tá vendo. Deixa eu tirar da frente. Deixa eu ver o que tá na frente. Ah, é o quadro de configuração do Zoom. Peraí. Tira da frente. Deixa eu ver se agora vai. Um momento. Ainda não. Então tem mais alguma coisa na frente. Tem mais alguma coisa na frente. Peraí, gente. Dificuldades técnicas. Naquela tela ali a gente fecha isso aqui. Ué, não tem mais nada na frente. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo, tá? Tem alguma coisa impedindo a gente de ver. Eu tô vendo que não tá indo a tela ali. Parece que tem uma coisa na frente. Mas o que é isso, gente? Será possível?
compartilhar a tela 2, então, é melhor. Pronto, aqui está. Então, quando a gente entra lá no avião, o nosso veículo, né? O motorista é isso aqui. Então, lembra que o avião é o nosso corpo, é o nosso veículo, é a nossa limusine, mas é de luxo, só tem um viajante, que é você. Então, você é o viajante, né, que vai viajar através da sua história, dessa história que não é bem sua, né? Se você parar para pensar. O motorista é quem dirige, né? E o que está olhando ali pela janela? Quem é a pessoa que pode olhar pela janela? É a cabeça, é a mente, que é tudo que está aqui na personalidade, né? Então, nós temos a Santíssima Trindade, é a tal da Santíssima Trindade, quando a gente faz uma analogia religiosa, o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, a questão é justamente essa aqui. Quando a gente junta essas três coisas aqui no nosso mapa, a gente consegue enxergar melhor como que funciona esse caminhar, como que funciona esse poder viver uma história que é tua. Mas daí, a questão é, bom, Roberto, se tudo que está definido no meu desenho é o que eu vou viver, então isso aqui é o meu ser, é isso aqui que é a minha história, é nisso aqui que eu tenho que me apegar? É assim que a maioria das pessoas acreditam. Que quando você se apega na força, na consistência da sua definição, você, pronto, não precisa fazer mais nada, porque é ali que tá a coisa, você tem que confiar naquilo ali. E de fato, aquilo é a energia que você pode confiar, porque ela está ajudando o motorista a guiar o caminho, ela é a consistência. Então ela é configurada de tal maneira que o motorista, ele sabe que ali tá tudo bem. Mas a nossa história não se passa ali. E essa é a grande questão. É claro que há uma dualidade entre o yin e o yang, o ser e o não ser, e isso é as duas coisas juntas para que a gente possa ter uma história inteira, né, integral, vivida, mas aonde nós viemos para aprender, aonde nós viemos para sofrer, entre aspas, onde nós viemos para amplificar, no nosso não ser. Então, o vídeo da Anitta, eu não sei se eu vou colocar esse vídeo antes ou depois. Se for antes, então o próximo vídeo vai ser o vídeo da Anitta, né? Fazer o mapa da Anitta. Se for depois, olha o vídeo da Anitta, que foi o último vídeo passado, tá? No vídeo da Anitta ficou, eu espero que tenha ficado claro pra você, que tá me acompanhando em casa, é, a Anitta tem uma única definição, que é o canal do dinheiro. Ponto final. Então, de acordo com essa filosofia, essa é a única coisa que ela pode confiar. E nós vimos que não é verdade. Cada detalhe das portas que estão lá ativadas em todo aquele corpo é o que faz a história dela vibrante como ela é. Assim como é o nosso caso. Então, aqui que vocês estão olhando na tela é o meu mapa. Deixa eu ver para que lado que eu vou. Aqui. Esse daí é o meu mapa. Então, toda essa definição colorida aqui é quem eu sou, é energia consistente onde eu posso confiar. Sim. Agora, aqui é onde tem esses dois centros abertos, é ali que eu vou ampliar, amplificar a energia das outras pessoas quando estiverem na minha aura. Isso significa que é ali que eu vou utilizar a configuração consistente para me guiar para aquilo que é correto ou não dentro do não ser. Então, o não ser, ele sempre vai contar uma história dentro desses centros abertos, para que eu acredite e eu saia da minha estratégia de autoridade. E é o que geralmente acontece com todo mundo. É mesmo uma pessoa que está já há muitos anos no desenho humano, já está lá vivendo autoridade e estratégia, né, tá super descondicionada, a mente não para. Ela faz questão de fazer o trabalho dela. Esse é o trabalho do não ser. É fazer com que você saia da tua rotina, para que você se homogeneize, para que você esteja igual. Né? Existe um termo no desenho humano que não é condicionar. É quando você é, vai seguindo o fluxo, você vai se. Conformidade. Você entra em conformidade, de acordo com o não ser, porque é isso que o não ser quer. Então, por exemplo, você viu uma pessoa que pintou a casa, o seu vizinho pintou a casa, você pinta a casa também. Você fala, não, a nossa casa. Opa, o vizinho pintou a casa, tem que pintar a nossa casa também. O que mais? O vizinho trocou de carro, tem que trocar de carro também.
Comprou uma casa melhor? Vamos comprar uma casa melhor também. Isso é a conformidade, você vai se conformando com a sociedade que você vive. Então, é claro que existem várias explicações dentro do campo da psicologia, e da filosofia também, se você quiser filosofar, mas o desenho humano ele mostra que essa questão do conformismo está ligado ao não ser. Porque o não se- talvez esteja correto para você fazer aquilo, mas quando você faz porque o vizinho fez, porque a vizinha mudou de carro, porque já não é mais essa história que nós teríamos que viver. Então é assim, no não ser, não vou nem falar não ser, tá? Eu vou falar centros abertos, abertos e indefinidos. Nesses centros abertos e indefinidos, nos canais que estão em branco, que não foram completados, nas portas que não estão ativadas no teu desenho, é ali que você veio para viver. É ali que você veio para aprender, porque é ali que você vai ampliar de todo mundo, certo? Partindo do princípio de que, bom, eu vou viver a minha história, mas que história é essa que é tua, se ela já está definida atomicamente? A gente nasce, imprime essa história energeticamente em nós. É como se nós, quando nós nascemos, nós éramos uma folha em branco, e no momento que a gente nasceu, essa folha foi toda escrita. E não foi você que escreveu. Foi a manifestação das energias e é a combinação do momento que você nasceu e dos 3 meses antes, dos 88 graus ali do Sol, né? Antes do nascimento. Então você percebe que, peraí, então eu não vou escrever a minha história? Não. Então a história não é sua. E de fato, uma coisa que essa minha aluna disse, que muito perfeita a colocação dela, é que nós não vamos escrever uma história, nós não vamos. Não é a minha história, eu sou a protagonista dessa história. Percebe a diferença? Não fui eu que escrevi. Alguém me chamou lá para fazer o papel, eu vou. Eu gosto, é isso que eu quero. É mais ou menos isso. Então não é você que vai escrever. Tá, Roberto, mas daí o que que eu faço com isso então? A única, bom, você tem duas opções: seguir a autoridade e estratégia e ter a história que foi alinhada para você, ou não seguir a autoridade e estratégia, viver de qualquer jeito as ativações, porque a gente vai viver, não tem o que fazer, é atômico, vai atraindo, eu atraio aquilo que eu não sou, eu atraio os meus opostos, né? E aí você vive uma vida miserável, porque você vai, mesmo que você tenha muito dinheiro, que pode ser o caso de você conseguir fazer muito dinheiro, mas você nunca vai estar satisfeito, nunca vai ter a sensação de sucesso, nunca vai ter paz, e assim por diante. Porque você está vivendo a escolha do desalinhado. E aí a gente tem que reforçar que viver o não ser, na maioria das vezes, não é uma escolha. Para nós, talvez seja, porque a gente já está aprendendo conteúdo, então a gente já sabe como seguir a autoridade e estratégia. Mas e as pessoas que não têm acesso ao conteúdo? E isso nos leva para o próximo tópico, que é o que eu falei para essa minha aluna, a Kelly, do Rio de Janeiro. Beijo pro Rio de Janeiro. Beijo, Kelly. Obrigado pelo. Olha que maravilha. Conversa com um aluno, traz um vídeo, né, profundo desse, né? E o próximo tópico é justamente esse, de, gente, se a gente é o protagonista de uma história, a gente vai viver essa história, como que eu vou fazer com tudo aquilo que eu acho que deveria ser? A casa que eu queria comprar, o carro que eu queria comprar, a gente não faz, porque isso são as histórias da cabeça, é o não ser, fazendo com que você trabalhe para o Maia, né? A ilusão do Maia, a ilusão da matéria. Então a gente não veio aqui com uma história sua, minha. Nós não. É, não temos escolha. A gente de fato não tem escolha nessa história, e a nossa única escolha é viver entre o ser e o não ser. Deixa eu ver se. Aí a gente tem uma única opção nesse caso, que é o próximo tópico que eu ia falar, que é se render à história, se render ao programa, se render
sistema, ao sistema do desenho humano. A gente não tem outra opção. Nós somos o passageiro, a pessoa que está olhando, sentado na janelinha do avião. A gente não pode fazer nada. Quando a gente decide mentalmente em mudar essa história, todas as coisas começam a dar errado. Então, quando a gente usa o nosso não ser para viver a experiência de acordo com a autoridade e estratégia, que esse é o lance aqui. Entendeu a autoridade e estratégia? Então você aprende o teu não ser, porque é ali que você vai ampliar o negócio, e usa a autoridade e estratégia no não ser. Porque o não ser vai ser ampliado de qualquer jeito. Quer ver? Vou até mostrar uma coisa aqui agora. Olha, como que eu estou nesse momento? Eu estou com o meu plexo solar definido, né? Com esse canal aqui, ó. É o canal da escolha da emoção. Como ele está definido, o meu plexo está definido, eu estou sendo condicionado a viver uma onda emocional que eu não tenho naturalmente. Veja bem. É correto para mim se o meu sacral disser aham. Aí eu vou viver essa onda emocional. Se não, eu não vivo. Eu tenho que entender que essa onda emocional. Opa, essa onda emocional não é minha. Eu sei que eu não sou assim. E isso vale para tudo, para todos os condicionamentos. Então, é aqui. Às vezes é isso que o programa quer. Se for isso que o programa quer, que você viva aquilo corretamente, a tua autoridade interna vai te permitir tomar a decisão correta de viver aquilo. Se não, não vive. Observa. Nós somos o observador. Senta na janelinha para observar. Nós somos observador, ponto final. A gente senta ali, ó, só olha. Vê a coisa passando lá fora. Experiencia. Por isso que chama experimento. Deixa eu pegar minha água. Deixei no lugar errado. Nós estamos aqui para experienciar a coisa. Olhar, permitir ver. Só. Não tem nenhuma pessoa no mundo, nenhum tipo no desenho humano que nos permite levantar e sair manifestando. Nem o manifestador. Todos eles têm uma estratégia. Todos nós temos uma estratégia. E se você não seguir essa estratégia, ainda que você seja um manifestador, por exemplo, você vai manifestar tudo errado. Então é importante a gente entender que não é na nossa configuração, não é onde está colorido que nós vamos ter a nossa vida. O colorido é toda a configuração que ajuda o motorista a te levar aonde precisa ir. Porque ali é consistente, você pode confiar. Se você comprou o meu livro, você vê lá no final, tá explicando justamente o que significa isso. Né? E dentro do contexto do avião, inclusive, que eu usei todo o vocabulário de bordo ali para ajudar a pessoa a entender, fazer uma viagem mental mesmo de, peraí, se isso aqui é o flight attendant, como que chama isso em português? Comissário de bordo. Se isso aqui é o comissário de bordo, se isso aqui é a luz de segurança, se isso aqui, você consegue visualizar mentalmente um cenário que te ajuda a entender o que é consistente e o que você deveria falar. Opa, aqui pode ser um problema. E esse problema não é um problema de fato, porque no desenho humano a gente entende que nada é um problema. Isso é uma outra história que a gente vai ter que fazer um vídeo só sobre isso aqui. Que eu também tenho que tomar cuidado, porque não dá para falar dos problemas que na verdade não são problemas. Isso aí a gente discute no curso, geralmente, né? Inclusive, se você quiser se aprofundar, entra lá no nosso site, escoladedesenhohumano.com.br e registre-se no curso para ter uma visão mais profunda. Não precisa, tá? Acabei de falar isso para minha aluna, inclusive. Os meus alunos que seguem o meu canal, eles não precisam fazer curso, porque o conteúdo que eu dou aqui é o suficiente para a pessoa entender qual é a atitude que ela tem que tomar em relação à vida
para que ela tenha uma vida mais alinhada. E é tranquilo, porque aqui tá o conteúdo que você. O grosso tá aqui. Você não precisa entrar lá e fazer o curso. Né? O curso é para quem quer se conhecer mais profundamente e para quem quer trabalhar com isso, né, profissionalmente. Porque daí a gente encaminha a pessoa. Mas aqui você tem a ferramenta que você precisa para você ter uma vida alinhada. Né? E diferente do que se prega por aí, vida alinhada não é ter uma vida perfeita, maravilhosa, onde não existe mais dor, nem pobreza. Não. É o contrário disso, na verdade. Você vai continuar vivendo no mesmo mundo, no mesmo planeta, com as mesmas pessoas, mas aí você se alinha com as pessoas corretas para você. Você se alinha com aquilo que é correto para você, com as oportunidades, porque daí as coisas começam a acontecer na sua vida. E não necessariamente coisas boas. Porque tem gente que tá aqui para aprender através do erro e do acerto. Então a pessoa vive o tempo todo erra para acertar, erra para acertar. E é difícil de falar isso para alguém que tem esse perfil, por exemplo. É difícil de você explicar para a pessoa que ela vai passar a vida dela inteirinha até o último dia, que a reclamação dessa galera, ai meu Deus, me perdoa. É, eu rio, mas olha, é triste. A reclamação deles é tipo assim, é uma frase muito comum dessa galera, que veio configurada para isso. Olha, Roberto, eu não sei o que eu faço, minha vida tudo sempre deu errado. Eu consegui as coisas, mas eu consegui com muito trabalho. Como que você explica isso para a pessoa? Não é fácil. Aí você precisa de fato ter tato, né? Graças a Deus, eu estudei bastante psicologia e filosofia para poder ajudar a pessoa a compreender que a história dela é aquela mesma, que não é karma, não. Até, a gente até pode chamar de karma, né? Porque a pessoa vai viver aquilo pro resto da vida dela, mas não é karma, porque se fosse karma, as pessoas que não têm aquela configuração, por exemplo, é o quê? Não é karma. Karma é outra coisa. É uma história que deram aí pra você ter medo do que você planta, né? Isso é karma, né? Karma e dharma. Mas você percebe como que não é preto no branco, né? Tem pessoas que foram configuradas pra só fazer coisa errada. Assim, pra tudo dar errado. Aquelas pessoas que você fala, meu Deus, essa pessoa batalha tanto na vida e não tem nada, não consegue nada. Às vezes a pessoa está desalinhada, que é o caso geralmente, né? As pessoas estão desalinhadas. Mas geralmente, lembra que eu sempre falo que a configuração da pessoa é tão forte que a pessoa não consegue fazer outra coisa? A configuração faz com que ela viva uma vida no não ser, mas dentro da configuração. Não estou seguindo autoridade e estratégia, mas atomicamente você vai viver a história que foi escrita para você. E não foi você que escreveu, você é o protagonista dela. Então, amados, amadas e amades, não é na sua configuração, não é no seu, na sua definição que está a sua força. Ali que tá, aliás, que não é ali que está o seu aprendizado, é ali que está a sua consistência, a sua força para ajudar o motorista a chegar onde ele precisa chegar, desde que você esteja utilizando a autoridade e estratégia. Aí, quando você entende as portas, cada uma delas, né? Veja, eu fiz uma análise meio superficial, assim, bem rasa da Anitta, para vocês entenderem, para você que está me acompanhando em casa, entender o como que são essas portas. Aqui no meu caso, eu tenho muitas portas ativadas e todas elas estão conectadas, né? Eu não sou um bom exemplo, porque eu saio da raiz e me conecto tudo até a cabeça, menos o ego e o plexo solar. Então não é um bom exemplo, porque a maioria das pessoas não são assim.
Mas vamos supor que você seja um refletor que não tem centro nenhum definido. Os refletores provavelmente não vão ver esse vídeo. Quase não tem refletor no mundo. Mas eles têm portas. As portas é a única definição que eles têm. É a porta. E nós sabemos que porta definida não é uma força. Ela é latente. Ela está pronta para acontecer, não está acontecendo. Mas ela atrai. Ela atrai. A outra porta do outro lado, ela está atraindo o tempo todo. Que atomicamente a gente atrai aquilo que é o oposto de quem nós somos. Então eu aqui, por exemplo, olha, todos os meus centros são coloridos. Eu não tenho o ego e nem tenho o plexo solar. Então a probabilidade é que eu vá cair de amores por qualquer pessoa que tenha esses dois centros definidos. E se por sorte essa pessoa não tiver os centros que eu tenho definido, ela também vai cair de amores por mim. E aí a gente entra num outro nível de conversa, que é a questão de não tem nada a ver com sexualidade. Que o povo gosta de misturar isso aí, gente, nossa, eu fico louco. Ah, é porque eu não sei o que aconteceu com o fulano que de repente virou. Gente, virou e desvirou rapidinho, né? Porque é maior do que a gente possa imaginar. É atômico. Quando a experiência atômica acontece, ninguém pode explicar aquilo. Nem as próprias pessoas que viveram. Elas só podem sentir. É que não chegou a hora de falar sobre isso ainda. Mas a história fica cada vez pior. Eu tô dando um exemplo aqui, né? Vou dar um curso fechado sobre isso. Quem quiser participar, inclusive, comenta aqui embaixo. Que é as histórias que nós vivemos, que nós não queremos viver mentalmente. Você fala, não, eu não gosto disso. Não, eu não quero isso. Não, eu não faço isso. E sabe, como que é o ditado? Não gosto pra cima que cai na cara? Não sei nem se fala isso ainda. Quando eu era criança eu ouvia muito isso. Pois é, as pessoas que gospem pra cima, elas estão cuspindo pra cima mentalmente. Elas sabem que elas. Não, eu não. Isso não. Até que a conexão aconteça, meu amor. Que o dia que a conexão atômica acontece, no choice. A gente não tem escolha. A gente nem vê a coisa acontecer. A gente simplesmente vive a experiência. E vou falar uma coisa: não existe nada mais bonito e mais puro do que uma experiência que é vivida. É claro que tem umas coisas meio loucas que acontecem por aí de vez em quando, né? Você fala, meu Deus do céu. Mas no geral, a experiência é boa. No geral, quando você se rende para a experiência, né? Porque a mente não deixa. A mente homogeneizada, condicionada pela sociedade, condicionada pelos pais, condicionada pela religião, que pune, ela não deixa. Então a probabilidade é que, e não é nem probabilidade, a gente vê isso, né? Tudo que está tendo problema porque está reprimido. Não está vivendo da forma correta. Daí dá problema. Dá problema mental. É, problema mental. Entende? Então a nossa força, sim, ela está na nossa definição, naquilo que é colorido no nosso mapa. Mas a nossa experiência não é ali que ela se passa. Ela se passa onde é em branco, onde é indefinido ou aberto. Isso é muito importante, porque você sempre vai ser levado a viver essas experiências e a tua cabeça vai te impedir de viver essas experiências, porque ela sabe que é ali que você tem que aprender, é ali que você tem para aprender. Ela sabe que ali tem alguma coisa para você. Então os teus medos, os teus preconceitos, são eles que vão falar imediatamente, te impedindo. Lembra que o nome disso aqui
Eu dei o nome disso aqui de mapa arquetípico, porque cada uma das portas é um arquétipo. E cada arquétipo tem 6 subarquétipos. Então, é 64 arquétipos mães, vezes 6, que são 6 arquétipos para cada um, subarquétipos para cada um. Essa é a possibilidade da jornada humana dentro do desenho humano. Então, esse mapa arquetípico aqui é como se você tivesse um mapa do tesouro. Você tem um mapa na mão, e aí você vai andando. Se você seguir ele corretamente, de acordo com a autoridade e estratégia, você vai encontrando o tesouro aonde você não está definido. Mas para isso, você tem que seguir a autoridade e estratégia e tem que silenciar a mente, porque a mente vai sempre te contar uma história que não é real, que não é verdadeira, e é onde todos os seus problemas vão começar a acontecer, né? Dentro de casa, com os amigos, com a família, com o relacionamento, no trabalho, aquelas histórias de segurança, né? Aquelas loucuras que se passam na cabeça do povo, de gente insegura demais, ciumenta demais, é tudo coisa da cabeça. A ciência explica, né, que a maioria dos problemas só existem na cabeça das pessoas. Na realidade, né, as pessoas vivem por ansiedade, né, pensando muito no futuro, vivem com depressão, pensando muito no passado, né, porque não estão vivendo no agora. Nós não vivemos no agora. E isso traz uma série de problemas para nós, como seres humanos, no quesito vida. E aqui é a mesma coisa no desenho humano. O desenho humano faz a mesma coisa, ele nos explica justamente, mas de uma outra, num outro ângulo, numa outra visão. Eu vou trazer uma aula para você entender essa questão da religião, né, a analogia, porque essa história que eu estou contando aqui é uma história que já vem sendo contada há muitos anos, só que com uma outra narrativa, uma narrativa religiosa para fazer você ficar com medo. E você percebe que eu não trago medo, eu trago alinhamento. Quando você está alinhado, acabou. Então, isso não é uma religião. Embora muita gente quer fazer disso uma seita, um culto, não é. É uma ciência mesmo. Por isso que se chama a ciência da diferenciação. Porque ela é tão precisa e diferencia tanto você que você consegue ver as veias de quem você é. Passa da pele, passa das dermes, passa da carne, passa do músculo, passa do osso. Você chega lá no miolo. É o miolo da casca de cebola da psicologia junguiana, que é o que a gente tanto procura. É a diferenciação. É quem nós somos puramente. E a gente consegue, com essa ciência aqui, a gente consegue ver num nível de profundidade tão grande quem nós somos. E quando você sabe de fato quem você é, pronto, você tem todas as armas para passar pelo mundo sem se machucar. Se eu me conheço, acabou. Ninguém mais me incomoda. Ninguém mais me tira do meu caminho. Eu sei qual caminho eu tenho que seguir. E essa é a diferença do desenho humano. Então ele vem com uma narrativa de um outro ângulo, que a história é a mesma. Eu vou provar isso para vocês. A gente vai ter uma aula sobre isso só, tá? Para você ver que a história é a mesma que a gente vem ouvindo em várias nações, em vários povos, em várias religiões. Porque é uma história arquetípica. Existem arquétipos, é uma simbologia que é utilizada ali dentro, arquétipos que trazem uma simbologia, vamos ser claro, né? Porque arquétipo e simbologia não é a mesma coisa. Então são arquétipos que trazem uma simbologia que conta uma história. E todas essas histórias são a mesma história. Só que antes, nenhuma convenceu. A maioria, a gente entrou por medo. Medo de não ir para o céu, medo de ir para o inferno. O desenho humano não traz isso. Embora o desenho humano traga, né, uma questão que são as portas do medo, a gente vai falar sobre isso futuramente também, mas não tem nada a ver com a mesma coisa. É que essas portas do medo, para quem tem essas portas, elas vão ter um peso bem grande na tomada de decisão da pessoa para que ela fique no não ser dela. Essa é a diferença. Mas aqui, quando a gente faz
essa analogia da religião, inclusive, né? O céu e o inferno fica entre o ser e o não ser. Se eu sigo a autoridade e a estratégia, é ser, céu, paraíso. Se eu não sigo, é não ser, inferno. Simples assim. E aí você vai viver tudo aquilo que você não quer viver. Mas eu vou trazer essa analogia completa para você entender de uma vez por todas o como que isso funciona. Bom, em resumo, gente, vamos resumir? A tua força, a tua consistência está em tudo que é colorido e definido no teu desenho. Todas as portas que estão definidas, todos os centros e todos os canais. A ordem correta é centro, canal e porta. Essa é a ordem correta, tá? Então o centro, ele é mais importante do que os canais. Então os centros que estão definidos são mais importantes do que os canais. Em seguida são os canais. Quais são os canais que ligam esses mesmos centros? Esses canais são importantes. E depois as portas que não tem o canal formado, tá? Que essas portas, na verdade, são portas latentes. Você tem a coisa latente ali. Ela precisa de uma ativação para acontecer, né? No entanto, aonde nós aprendemos, aonde nós vivemos a experiência, é aonde a gente não é. É onde não está colorido. É nas nossas indefinições. É ali que a coisa pega. Porque é ali que nós viemos para ter a experiência. O experimento que a gente tanto fala no desenho humano. É ali que a gente veio para observar. E aí, quando a experiência acontece, eu tenho que, de acordo com a minha autoridade e estratégia, decidir se eu vivo a experiência ou não. Porque não significa que é para você só porque a experiência chegou. Então, por exemplo, agora, repito, eu estou sendo condicionado a viver uma experiência emocional. Que todos os outros centros eu já tenho, então ali não muda nada. Tá? Então, quando você olha aqui no desenho, tudo que está em azul é o que eu não tenho. Então, olha, esse canal aqui, o canal da aceitação, eu não tenho. O canal do João faz tudo, eu não tenho. Ó, esse canal aqui eu também não tenho, mas eu tenho uma porta. Então aqui eu tô tendo um. Olha, aqui do ladinho, ó, você consegue ver melhor. Os canais natais são 7. Eu tenho 7 canais que nasceram comigo, Natal. Daí canais de conexão. Canal do julgamento, 1858, e o canal do reconhecimento emocional, que é o 4130. Depois nós vamos para os canais educacionais, que é aquele que se forma completamente. Então eu não tenho nenhuma porta e se forma um canal ali, que é o canal do João Faz Tudo e o canal da aceitação. Esses canais que se formaram também estão me condicionando. Além do centro aqui, eu também estou sendo condicionado pelos canais. E se eu estiver vivendo o meu não ser, eu vou viver tudo isso. Mas não está correto. Não está correto. Para que você viva a sua história, a história que foi escrita para você, que você é protagonista, você precisa utilizar a autoridade e estratégia. Então, eu repito e reforço. Se você ainda não aprendeu o que é autoridade e estratégia, volte 2 casas, talvez 10, e aprenda. Porque tudo se resume à autoridade e estratégia. E se você souber sua autoridade e estratégia, você consegue, de fato, viver uma vida alinhada com você e não vai experimentar tudo que aparecer. Só vai experimentar aquilo que te traz o tesouro do teu mapa. Isso é o que eu posso trazer hoje gratuitamente para você. Se você quiser se aprofundar, fazer uma análise, fazer um curso ou comprar o nosso material, entra no nosso site. A gente tem vários sites, na verdade, que oferecem essas ferramentas. Mas lá no site desenhohumano.com.br você consegue ler o que significa cada uma das coisas na base. Então não dá para se aprofundar, porque para se aprofundar teria que fazer uma análise, teria que fazer um curso, né, teria que ter o material. Mas dá para comprar o acesso do site também. Nosso site é interativo. Eu vou trazer uma aula só mostrando também como que tudo que tem lá dentro do site que vocês não conseguem acessar e que faz com que você tenha um conhecimento muito mais avançado, inclusive variáveis e tudo isso, tá? Mas tem lá no nosso site. E se você quiser me contratar para fazer a tua análise, eu sou um profissional certificado pela IHDS e eu sou capaz
de fazer uma análise oficial e te ajudar a entender de fato quem você nasceu para ser, né? Te ajudar a entender a história que foi escrita para você e que você é a protagonista nessa história toda. Se você gostou, já sabe o que fazer, deixa o seu joinha, curte, comente, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acredita que precisam desse conhecimento para poder ter uma vida mais alinhada. Geralmente, pessoas que estão passando por muito problema, quando elas chegam nesse conhecimento, ajuda bastante a elas a tomar uma decisão de estar mais alinhada, né? E no começo a gente não entende esse palavreado, é um vocabulário diferente, a gente até conhece as palavras, mas num outro sentido muitas vezes, né? O que que é estar de fato alinhado? Então, manda para ela lá o link aqui do nosso canal, que tem aqui a nossa ah, maratona do desenho humano. Tem uma playlist aqui no canal que você consegue assistir do número um até e vai indo ali. Eu coloquei tudo na ordem para que a pessoa não se perca. E não pode, de maneira nenhuma, começar pelo número 3, por exemplo, pelo número 10. Começa do vídeo um e vai seguindo na linha, senão você não vai entender absolutamente nada do que está sendo dito aqui. Inclusive, se você não entendeu nada do que eu estou dizendo aqui, volta para algumas casas, volta a alguns vídeos aí, que você vai ter uma noção melhor do que eu estou falando e eu tenho certeza que você vai conseguir entender o básico para poder começar hoje mesmo a ter uma vida mais alinhada. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.